Olá, queridos Dom Paulos, como vão? Estamos aqui no nosso Domcast número 16 para continuar a nossa boa saga do estudo dos pilares iniciais para que você componha a tua grande base de conhecimento para as provas que você vai prestar. Com foco, evidentemente, nas preambulares, para quem está começando, mas não deixando de repetir, quero chamar a atenção aqui para o fato de que nós estamos propondo um estudo pleno, desenhado, para que você não volte a reestudar nenhum desses pilares quando você estiver nas próximas fases de prova. O estudo tem que te render conhecimento e não reestudo, não é? O que você faz depois, quando tiver com os teus checklists prontos, e tá aqui um rabisco de checklist para o nosso tema de hoje, que é RI, começaremos o RI. Uma sugestão é que você faça esse checklist de cada bloco de estudos, porque na hora em que as provas estiverem chegando, nas vésperas de prova, você faz uma revisitação do teu checklist para verificar que parte você teria que estudar aqui, não é? Então vamos lá. Hoje o nosso Domcast trata da próxima parte da Lei 6.015, nós tratamos ontem do RTD, da estrutura do RTD, o título 4. Hoje iniciamos esta maravilha, o título 5 da Lei 6.015. Já sabem o conceito, né? O estudo é desenhado, a gente não corre para estudar nada, não tem a menor possibilidade de você fazer isso de forma corrida. Muito bem. Eu hoje vou propor para vocês, não vou fazer ainda o organograma do estudo diário do capítulo 5, que envolve o RI, porque tem muita coisa para a gente falar. Então, eu vou propor apenas que vocês façam um exercício inicial com o RI. Depois de ter terminado o procedimento do RTD, tá? Não deixem os procedimentos para trás. Sigam ali, bonitinho, façam na medida que nós comentamos, sugerimos 3 dias para o RTD, que você acompanhasse bem aquele pedaço da ordem de serviço, que é o que tomaria mais tempo, né? Então, aqui no caso do RI, eu vou sugerir um exercício inicial para que você comece a tomar pé dessa parte tão relevante, muito relevante para a sua prova, tá? O RI, o título 5, está composto de 12 capítulos. 12 capítulos. Então, ele tem as atribuições, a gente já viu isso no RCPN, no RCPJ, no RTD. Ele tem a escrituração, a gente viu isso no RCPN e no RTD, o RCPJ não traz essa estrutura. Ele tem o processo de registro, quando você vir processo já sabe, né? Estamos na esteira, estamos na fábrica. Como é que eu ponho no início da fábrica e como é que sai lá no final. Nesse pedaço do processo de registro, eu vou chamar muita atenção de vocês para que vocês verifiquem 4 itens relevantes. As pessoas, a qualificação pessoal, né? Os títulos, a qualificação documental, a matrícula, que é a base, a forma de entrada desses dados, e o registro, que são os atos praticados em cada matrícula. Esse processo de registro é muito relevante para que você tome conhecimento dessa estrutura, para que você comece a desenhar essa estrutura de forma que te faça sentido. Então, não basta saber 167, tudo que vem para o registro, tudo que vem para a averbação. Primeiro é preciso entender como que essas coisas acontecem, quais são as ordens em que essas coisas acontecem. Depois você tem averbações e cancelamentos no registro de imóveis, a gente viu isso no RCPN e no RTD. Em seguida você tem o bem de família, que você tem que conectar inteirinho com o Código Civil, não dá para pensar o bem de família, e aqui é o bem de família constituído, né? Não legal, claro. Sem que você traga o Código Civil depois, não agora, mas depois, para o teu estudo. Em seguida tem a remissão da hipoteca, e eu vou te dizer um negócio, as pessoas começam a ler a 6.015, não chegam ao final e pulam essa parte aqui, ó, pulam 2 partes, pulam a remissão de hipoteca e pulam o torrens.
É incrível, como você pergunta para a pessoa, ela fala, ai, como é que é? Quem? Onde que tá? Então, atenção, você está fazendo um estudo desenhado, você não vai pular nada, hein? Depois da remissão de hipoteca, temos o registro torrens e depois o último capítulo, o capítulo 12, que na verdade foi inteiro revogado, era o 288 até do AUG, foi inteiro revogado pela Lei 13.465 de 17. 13.465 de 17, que criou ali o artigo 288A apenas, manteve o 288A, para tratar da regularização fundiária, mas remetendo à lei. Então, você não tem incisos, artigos incisos do 288 mais. Você tem uma remissão à lei 13.465, que, aliás, será tema de uma live nossa em breve. Eu combinei com vocês, ganhou, botei os temas lá, o tema foi votado e ganhou a REURB. A gente vai ter oportunidade de falar dela. Mas vamos lá, que eu quero sugerir uma coisa inicial com esse capítulo, com esse título 5 do RI, antes de a gente adentrar ao cronograma efetivo de estudo que vale a pena, tá? O que eu quero propor para vocês nesse Domcast 16? Que você pegue a lei, pegue os primeiros artigos de cada capítulo. Então, por exemplo, a atribuição é do 167 a 171, a escrituração é do 172 a 181, o processo de registro é do 182 ao 216. Eu quero te propor um exercício. Primeiro, leia esse índice sistemático aqui. Vai lá, pega a tua lei e vai para o índice sistemático e veja. Título 5, registro de imóveis. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Toma pé disso. Conversa com o índice sistemático. Por favor, faça isso. Porque é uma parte extensa da lei. Você precisa mentalmente localizar as coisas de olho fechado. E para fazer isso, você precisa fazer de uma forma um pouco mais lenta, tá? Então, eu vou sugerir que o teu dia 1 com o RI seja assim, ó. Você vai pegar o primeiro artigo de cada capítulo, tirando o capítulo 1, que trata da atribuição, porque você já sabe, na atribuição ele começa com 167. Não dá para fazer isso que eu vou propor aqui com 167, é artigo extenso demais, e você tem uma série de itens ali para saber o que é que se registra e o que é que se averba. Então, pulando o 167, eu vou sugerir que no capítulo 1, que trata da atribuição, você comece diretamente com o 168, tá? Faça de conta que ele é o primeiro artigo. Por quê? Porque o 167 tem aquela estrutura quase que checklist no próprio artigo, né? E que você não vai decorar, você vai ter que rever esse 167 diversas vezes, fazendo conexão com muitos procedimentos, a gente vai falar. Então, faça de conta que o primeiro artigo do capítulo 1 é o 168, tá? Então, você começa lá. Todos os atos enumerados são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel. E ele coloca ali uma exceção. Tira um pouco a exceção e foca só nos caputes, tá? Faça de conta, então, que o 68 é o primeiro artigo. Leia, você vai fazer a visualização do teu índice sistemático, do título 5. Depois, você vai ler o primeiro artigo de cada capítulo. Só o primeiro? Estamos no primeiro dia de estudos. O RI vai te exigir muito conceito, muita estruturação. Vamos devagar com ele, né? O primeiro artigo de cada capítulo, tá? Então, na atribuição, você lê o 168 como se fosse o primeiro, já que o 167 é inteiro de checklist, né? Na escrituração, quando você chegar na parte da escrituração, que é o capítulo 2, você vai ler o 172, ler estudando, já falamos. Então, no 172, vou ter lá, ó. No escrituração, já sabe, vou ter aquele roteirinho. Como é que eu coloco aquelas atribuições num livro? Então, vou ter lá. No registro serão feitos registro e averbação dos títulos e atos, declaratórios, translativos, esse tipo de direitos, sobre imóveis reconhecidos por lei, intervios, mortes-causa. Só esse artigo exige, assim, uns 5 minutos de estudo. Estudo, marcação, desenho, exclusão, o que é que tá nele, o que é que não tá nele, que itens a sua banca
perguntaria a você, tá? Sempre o primeiro artigo de cada capítulo. Entenderam? Tomara que sim, senão mandem aí depois no comentário do vídeo uma eventual dúvida, tá? Por que isto? Porque eu quero que você tome pé do início de cada capítulo. É como se a gente estivesse entrando numa casa nova, assim, deixa eu ver como é que é a porta. Não vai se aprofundar agora se você está começando esse estudo. Ele é muito denso. E lembra, tem uma regra para estudo denso. A estrutura já comentei sobre o livro, né? Eat that frog. Coma esse sapo. Engula esse sapo. Como é que eu engulo um sapo grande? Cortando em pequenos sapinhos. E para fazer isso, eu vou desenhando mentalmente os pequenos sapinhos. Isso tem um conceito que chama-se small wins, pequenas vitórias. Se você tomar pé do índice sistemático e tomar pé do primeiro artigo de cada capítulo, você vai se localizar. Vai ser um Waze, vai ser um RI Waze na sua vida, tá? Essa é a minha proposta para o primeiro dia da nossa conversa sobre RI. Nós vamos voltar ainda a alguns Domcasts para tratar só dessa estrutura do RI, porque ela merece uma respiração muito grande, meus queridos. Então, façam esse exercício depois de acabar o RTD, tá? Comecem dessa forma, a gente vai tratar de cada bloco, como é que seria bom estudar cada conceito ali. Vamos ver se a gente distribui isso pelo menos nos 2 ou 3 Domcasts próximos para chegar a uma estrutura, a uma indicação da organização de estudos, ok? Espero que esteja tudo tranquilo para vocês, espero que vocês reparem bem nas atualizações legais, é por isso que tem que ser devagar, tá? Para que isso entre na sua mente de uma forma que você não rechace essa informação e que você não fique dizendo, ai, é difícil. Não, lembra, corta o sapo em pedacinho, come um pedacinho só dele, assim você não vai achar que é um sapão. Tá bom? Voltamos e falamos de RI em breve. Um beijo, queridos.